Glória a Deus, poderoso Pai, amado Deus e Pai Celestial, te damos graça por mais esta oportunidade de estarmos reunidos através do sangue de Jesus Cristo. Pedimos que nós perdoe por nossas fraquezas e pedimos a Tua misericórdia, Pai, e nos conceda o privilégio de sentir Tua presença neste lugar, nesta noite. Perdoa-nós por nossas falhas, abençoa esta congregação, abençoa os irmãos que estão na internet, Pai, e aqueles que ainda não são irmãos, que a palavra traga suprimento aos corações, conforme a necessidade de cada um, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome grande do Senhor, amém. Nós vamos aproveitar o tempo, né? E vamos ler uma pequena escritura que se encontra no livro de Efésios. Efésios, de número 1, e o versículo 1, amém? É uma pequena escritura, mas que nos lembra grandes coisas, irmão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Diz assim a escritura: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, os fiéis em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a leitura da palavra e podeis assentar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estou feliz por mais essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, através do sangue de Cristo, para nós adorar o Senhor. Amém? Então falaremos um pouco nesta noite sobre santificação e sobre sangue. Amém, irmão? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz aqui a palavra do Senhor. Muito bem. Paulo era um apóstolo pela vontade de Deus. Ele não tinha sua própria vontade. Deus o fez isso. Fez dele um apóstolo do Senhor Jesus Cristo pela vontade de Deus para os santos. Amém, irmão? Então esta carta que eu vou anunciar, que Paulo enviou aos santos de Efésio, é uma carta que também diz respeito a nós nesta noite. Amém, irmão? É uma carta que nós temos tudo a ver com ela também. Amém? Observe isto, não é dirigido aos pecadores. Esta carta não é dirigida para pecador. Amém? Incrédulos. Isto está sendo dirigido a santos, aos santificados em Cristo Jesus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Agora falando de santificação. Muitas vezes falamos de santificação. Mas o que quer dizer a palavra santificação? Amém? A palavra santificação, ela nos diz que somos limpos, somos separados, somos colocados de lado para serviço do Senhor. Amém? Então Deus nos pegou lá no mundo, né? Nos lavou, nos limpou, nos separou do mundo, né? Nos colocou de lado para serviço dele, para que ele possa usar essas pessoas. Lembrando bem que tem que estar santificado. Amém, irmão? Santificado, aleluias. Amém? No Antigo Testamento, era uma palavra composta. Não, uma palavra composta. Santificar no Antigo Testamento era uma palavra composta. Não significava apenas limpo. Amém? Lá no Velho Testamento não significava apenas limpo, mas também significava posto de lado para serviço. Amém? Posto de lado para serviço. Vê?
E ser limpo é posto ao lado para serviço. O altar santificou o vaso. Amém? O altar santificou o vaso. E ele colocou de lado para serviço. Amém? Então ele tomou o vaso, lavou, e depois de limpo, santificou, colocou de lado para serviço do Senhor. Assim somos nós. Deus nos pega lá do mundo, nos traz aqui, né? Perdoa nossos pecados, lava nossas manchas, né? E nos justifica e nos dá santificação. E quando nós somos santificados, irmão, aí nascemos da água e nascemos do Espírito de Deus. Então aí é que nós vamos receber o Espírito Santo. Amém? Então a santificação nos leva a isto. Agora, a importância da santificação é que a Bíblia nos diz que sem a santificação ninguém serve ao Senhor. Amém, irmão? Então é necessário ser santificado. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Então, ele colocou de lado para serviço. Aos santos que estavam, agora isto era para os santos que, essa mensagem é para os santos que estavam em Efésio, para os fiéis em Jesus Cristo. Amém? E a quem ele está dirigindo essa mensagem? Deixe-me ler inteiramente a mente. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio, fiéis em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então esta carta de Paulo, ela tinha endereço. Ela não era para o mundo, ela não era para os pecadores, ela era para os santos, para aqueles que já eram santificados. Amém, irmão? E eu creio que esta mensagem, nesta noite, ela tem uma grande importância para nós, porque eu sei que nós também já recebemos a santificação. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Amém? Então, era para os fiéis em Cristo Jesus. Agora, esta carta, irmão, é dirigida a estes, não ao mundo de fora. Está entendendo? Era uma carta que Paulo pregou para a igreja de Efésio. Não era para o mundo lá fora. Amém? Não era para o mundo lá fora. Não era um sermão. Paulo não estava pregando aqui para aqueles que não eram salvos. Paulo estava pregando para aqueles que já tinham recebido a salvação. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluias. Amém? Ele estava pregando para os salvos, aos que foram chamados, aos separados, aos postos a um lado e aos fiéis em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então, por isso que eu digo que essa carta tem tudo a ver com nós nessa noite. Amém? Veja como Deus é maravilhoso. Isso foi lá no começo, na primeira era, na primeira igreja. Mas hoje esta carta, como diz a palavra de Deus, passarás o céu e a terra e minhas palavras não passarão. 2000 anos praticamente depois, esta palavra está vindo aqui para nós hoje. Amém? Como Deus é maravilhoso, irmão. Agora são esses que ele estava dirigindo, aos que estão em Jesus, que é, quando você está em Jesus, essa é a posição do crente em Cristo, é estar em Jesus, amém, irmão? A posição de um crente em Cristo, e quando você está em Jesus, Cristo unicamente se encontra com você, olha que glória, amém? Quando você está em Jesus, Cristo unicamente vem e se encontra com você, amém? Louvado seja Deus. Amém? Então Cristo vem e se encontra com você. E o crente, porque o crente só pode adorar, irmão, a Cristo, se ele estiver posicionado em Cristo. Vocês veem isso? As pessoas adoram de qualquer forma. Adoram em qualquer lugar, adora qualquer coisa. Mas a verdadeira adoração é aquela que você está em Cristo. Essa é a adoração que Deus recebe. Porque a adoração que você está em Cristo é porque você está sobre o sangue também. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Aleluias.
E eu não creio que vocês estão captando. Permita-me tomar outra direção aqui também, muito importante para as pessoas. Olhe, o crente não pode adorar e não tem nenhum direito de adorar. Nenhum homem tem direito de adorar o Senhor, fora do corpo do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram isso? Irmão, é por isso que essa mensagem é pregada para santos, para quem conhece. Nenhuma adoração Deus vai receber fora do corpo de Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Amém? Você sabia disso? Se tivéssemos tempo para regressar e tomar as leis sobre isso, Ele é quem está dirigindo o crente hoje. Amém? É Ele que está dirigindo o crente em Cristo. É por isso que a Bíblia diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Os filhos de Deus não é guiado por uma igreja, não é guiado por um pastor, não é guiado pelo um credo, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, irmão? Aleluias. Louvado seja Deus. E o irmão Brana diz assim: agora, olha, ontem à noite eu estava falando falando sobre como Deus entrou no ventre de uma virgem. Isso é algo maravilhoso, não é? Muita gente tem uma visão, outro tem outra, outro tem uma opinião aqui, outro tem uma opinião ali, mas essa é a pura verdade. Como foi que Deus entrou no ventre de uma virgem? Não é uma boa pergunta, irmão? Amém? Era o próprio Criador, o mesmo, fazendo-se uma célula de sangue. Ali estava o próprio Criador, fazendo-se uma célula de sangue, e penetrou no ventre de uma virgem. Amém? Penetrou no ventre de uma virgem. E a partir dessa célula, irmão, começaram a pressionar mais além das células. Nasce um bebê, né? E ele cresce, né? Na forma de homem. Quando ele tem 12 anos, foi encontrado no templo pregando para os mestres da lei. Depois a Bíblia não fala dele mais, só vem anunciar ele quando ele tem 30 anos, quando ele vem para ser batizado e iniciar o seu ministério. Não é verdade? Aleluias. Amém? E através da quebra, irmão, através da quebra daquelas células de sangue, aquilo pulverizou, porque rompeu através daquilo que estava encerrado. Havia um véu colocado entre Deus e o homem. Amém? E quando Jesus, aquela célula de sangue foi quebrada no Calvário, aquele véu se rasgou de cima embaixo. Amém, irmão? Aquele véu se rasgou de cima embaixo. Amém? E o que o separava, isso era o que separava dele. E agora pode fazer o crente ter comunhão com Ele. É por isso que nós temos comunhão com Cristo. Amém? Porque aquele véu foi rasgado. Amém? E através daquele sangue derramado, todo homem pode ter comunhão com Ele. Unicamente, mas com uma restrição. Todo crente pode ter comunhão com Jesus Cristo. Amém? Mas com a restrição, tem que ser através do sangue. Amém, irmão? Não pode ser fora do sangue. Nem a comunhão, nem uma adoração, nada pode ser fora do sangue, porque Deus não vai receber. Amém, irmão? Deus não vai receber. E se você vê, no Velho Testamento, eles não tinham, aqueles não tinham direito de adorar aqueles que não tinha vindo através do sangue. No Velho Testamento, eles não tinham direito de adorar aqueles que não vinham através do sangue. Não podia adorar o Senhor. Tá certo? Amém? Eles não podiam adorar o Senhor. Olhe, no Antigo Testamento, lá atrás, quando os crentes, eles tinham um tabernáculo, irmão. Lá atrás, no Velho Testamento, eles tinham um tabernáculo. Amém? Eles tinham um tabernáculo. E naquele tabernáculo, nenhum homem tinha o direito de adorar
a menos que ele viesse ao tabernáculo. Então existia um tabernáculo e Deus só aceitava adoração ali, naquele tabernáculo. Amém? É por isso que hoje Deus não aceita adoração em qualquer lugar, de qualquer forma. Deus só aceita adoração através do sangue derramado. Amém, irmão? Através do sangue derramado. Aleluias. Amém? Por que Deus só aceitava adoração e todos tinham que vir adorar ali? Era um lugar onde o sangue era oferecido. Amém? Era naquele lugar que Deus escolheu para oferecer o sangue. Amém? Oferecer o sangue. E sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Amém? Isso foi o que Abel viu lá no jardim do Éden, no começo, né? Ele viu que foi um pecado cometido e que para combater o pecado somente o sangue derramado. Por isso ele pegou o cordeirinho, sangrou e aspergiu o sangue no altar. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então tinha que vir através do sangue derramado. Sem a derramamento de sangue não há remissão de pecado. A promessa de oração, e não há também promessa de oração sendo respondida. Você entendeu isso? Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se não há remissão de pecado, também não há resposta às orações. As orações só são respondidas se houver remissão de pecado. Se tiver através do sangue. Senão elas não são respondidas. Você entendeu? É por isso que essa mensagem é para crente. Essa mensagem é para santo, para aqueles que já passaram pela santificação, né? Como é que as pessoas vão entender uma coisa dessa, né? Que Deus só aceita a oração, né? Através do sangue, senão Ele não responde. Amém? Aleluias. Então veja bem, fora do sangue, não não há resposta de oração fora do sangue. Mas os filhos de Israel iam ao templo, um lugar que estava designado por Deus. Aquele templo aonde os filhos de Israel iam, amém, para adorar a Deus, era um templo designado por Deus. E eu acredito que hoje nós estamos aqui adorando Deus por um templo designado por Deus também. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Amém? Aleluias. Um templo designado por Deus, para que todos os crentes se reunissem em um companheirismo. Amém? Eles estavam juntos, irmão. Cada tribo ali estava junto, se juntava ali naquele templo para adorar o Senhor. Amém? E junto ali estavam os fariseus, os saduceus, os herodianos, os publicanos. Todos se reuniam em um lugar de comunhão. Como nós estamos aqui, aos domingos, às quinta-feira, né, e às quartas, né, culto de oração, tem reunião, amém, tem reunião para adorar o Senhor, amém, irmão? Todos tinham a reunião ali, amém? Todos estavam em comunhão. Como é belo, por quê? Porque ali o cordeiro era sacrificado. Então, a verdadeira comunhão é aonde o cordeiro foi sacrificado. Amém, irmão? Aonde o sangue foi derramado. Amém? É ali aonde o crente tem que ter comunhão com Deus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. O sangue era colocado sobre o altar de bronze. Amém? E o corpo daquele cordeirinho, ele era queimado, ele era assado no fogo, e ali assumia aquela fumaça, com aquele cheiro suave de gordura, que ia até as narinas de Deus. E quando esse cheiro suave chegava às narinas de Deus, todos que estavam ali através do sangue, se levantavam e tinham o direito de ir adorar o Senhor. Você vê isso? Depois que o sacrifício era oferecido, e Deus recebia, todos que estavam através do sangue se levantavam e podiam adorar o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Amém?
Sobre o que isso fala? O que isso nos mostrava? Mostrava futuramente o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mostrava o Senhor Jesus Cristo futuramente. Amém? Porque Deus, logo que veio seu templo, logo que ele veio em seu templo, a coluna de fogo, quando o templo foi feito, amém? Um lugar de culto, quando o templo foi construído e começou o culto, amém? Começou o culto, para que todo Israel se reunisse ali. E a coluna de fogo, irmão, veio sobre as asas de anjos sobre a parede. Amém? Veio sobre as asas dos anjos, de anjo, sobre a parede. Sobre a parede. Regressou dali da parede ao propiciatório, aonde 2 querubins de bronze, que media 4,20 metros, talvez, né? Estavam ali com suas 2 asas levantadas, de frente um com o outro, permanecia imóvel, e Deus desceu ali no seu templo. Amém? Deus desceu ali no seu templo, ali naqueles querubins. Amém? Louvado seja Deus. Então veja bem, irmão. Deus descendo em seu templo. Voltadas um pelo outro. Deus descendo em seu templo. Para adorar, para ser adorado através daquele templo. Onde o sangue foi colocado como expiação pelo pecado. Você vê? Aonde o sangue é colocado como expiação sobre o pecado, ali Deus desce o seu templo. É por isso, irmão, né? É por isso que quando Cristo veio à terra, quando ele foi batizado no Jordão, ali estava representando, irmão, como o cordeiro foi lavado na pia de bronze lá no Velho Testamento, amém? Na pia de bronze. Na pia de bronze. Observe, em seguida João Batista deu testemunho que viu o Espírito de Deus descendo como pomba, descendo sobre os ombros de Jesus. Amém, irmão? Ali estava Deus descendo em seu templo. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse era o seu templo. Jesus era o templo. Amém? Então esse corpo foi partido pelo pecado. Esse corpo, irmão, o corpo de Jesus Cristo foi partido pelo pecado. Que pecado? Por os nossos pecados. Pelos meus pecados, pelos seus, pelo pecado de todo mundo. Amém? Esse corpo foi partido. Aleluias. Amém? Foi partido e foi rasgado. Sua carne foi rasgada em 2 partes. Os vasos sanguíneos foram quebrados. E ali agora, enquanto o Espírito de Deus saiu daquele corpo, então todos os crentes, espero que vocês vejam isso. Naquele momento que o corpo foi rasgado e o Espírito de Deus saiu daquele corpo, todos os crentes que entram através do sangue no corpo de Jesus Cristo, adora a Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo. A partir dali, todos que vieram através do sangue, adora através do sangue derramado de Jesus Cristo. Amém, irmão? Aleluias. Amém? Louvado seja Deus. Aonde eles são ordenadamente posicionados em Cristo. Você vê isso, irmão? Para aqueles que estão em Cristo. Isso é para aqueles que estão em Cristo. Amém? Fiéis e chamados, escolhidos e separados. Amém? É para estes que Paulo está dirigindo essa carta. Amém? Não está contente, vocês não estão contentes
por vocês hoje está em Cristo Jesus? Amém? Louvado seja Deus. É motivo de alegria, irmão, por nós estar hoje em Cristo Jesus. É motivo de alegria nós ouvir uma mensagem dessa, que parece que Paulo estava falando de nós. Parece que Paulo estava falando do povo dos últimos dias. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Agora aí vem a grande pergunta, que muita gente talvez faz. Como entramos em Cristo? Né? Como é que entramos em Cristo? Essa é uma boa pergunta também. Amém? Olha, nem sequer entramos em Cristo por um companheirismo. Amém? Nem por uma igreja também não. Nem por uma carta. Amém? Não. Nem por um credo entramos em Cristo. Amém? Mas por um Espírito. Amém? Somos todos batizados em um corpo. Amém? Então, nós só entramos em Cristo através de um Espírito. E por esse Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Amém, irmão? Somos batizados em um corpo. Não por água, não por poder, não por força. Amém? Senão pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por água, para entrar nesse Espírito, não é por água, não é por força. Amém? Não é por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, irmão? É pelo Espírito de Deus que nós entramos em Cristo. Aleluias. Amém? Louvado seja Deus. Por um Espírito somos todos batizados. Amém? Por um Espírito. Onde é que esse Espírito fala? Nós viemos através por um Espírito. Mas aonde é que esse Espírito fala hoje? Amém? Ele fala através da vida. Amém? O Espírito de Deus, ele fala através da vida. E a vida está onde? No sangue. Amém? A vida está no sangue, irmão. Aleluias. Louvado seja Deus. No sangue. E vindo por meio o sangue veio por meio de Cristo. E em primeiro lugar, tornando-se, agora é bom ser crente? É. Amém? É ótimo ser crente. É maravilhoso. Mas temos que verificar nas Escrituras, porque as Escrituras diz, amém? Que o primeiro lugar, amém? Em primeiro lugar, um crente fora de Cristo, ele está sem Deus. Amém? Um crente fora de Cristo está sem Deus. E um crente sem Deus, ele está no mundo sem esperança. E está condenado à morte. Você vê? É bom ser crente? É bom ser crente. Mas seja crente em Jesus Cristo. Seja crente através do sangue. Amém? Entre em Cristo através do Espírito. Amém? Aleluias. Senão você está um crente sem Deus. Amém? Sem esperança. No mundo condenado à morte. Amém? Então Deus, pela graça, nos elegeu. Amém? Deus, pela sua maravilhosa graça, nos elegeu. Amém? E chamou nós a Cristo. Por isso nós estamos aqui. Pela sua maravilhosa graça, nos elegeu e nos chamou a Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E nós ouvimos, irmão, nós ouvimos dentro daquela célula de sangue, chamando nós à vida. Aquela célula de sangue que foi rompida no Calvário. Amém? Ela estava nos chamando à vida. E nós ouvimos. Continuemos lá fora, mas chegou uma hora que Deus nos chamou. E por isso nós estamos aqui. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Amém? Aleluias. Nós ouvimos então. E você captou isso? Então, viemos nós viemos, olha, nós foi chamado, nós viemos e confessamos nossos pecados. Amém, irmão?
confessamos nosso pecado e somos batizados para a remissão de nossos pecados. Amém? Pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Somos batizados para a remissão de nossos pecados pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Lavado através do sangue. Fomos lavados através do sangue. Até aquela célula de sangue. Nós viemos através do sangue aspergido. Aquele sangue que foi derramado no Calvário. Nós estamos aqui hoje por aquele sangue que foi derramado no Calvário. Amém, irmão? Aquele sangue que foi aspergido. Em seguida, amém? Somos batizados pelo Espírito Santo. Amém? Irmão, isso é maravilhoso quando nós vemos a nossa doutrina, o nosso seguimento, numa mensagem como essa. Amém? Não é isso mesmo? Nós viemos, nós fomos chamados. Amém? Nós viemos, confessamos nossos pecados. E somos batizados para a remissão dos pecados, por o nome de Jesus Cristo. Amém? E depois nós somos lavados através do sangue, até a célula de sangue. Amém? Nós viemos e fomos batizados para a remissão de nossos pecados. Amém? E somos lavados através da célula de sangue, e nós viemos através do sangue aspergido. Em seguida somos batizados pelo Espírito Santo. Amém? Dentro desta célula de sangue. E temos comunhão uns com os outros. Enquanto o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de toda injustiça, irmãos, aí está você. Enquanto o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de toda injustiça, aí se encontramos nós. Amém, irmão? Aí se encontramos nós. Amém? Isso é o que precisamos. Primeiramente, vir da maneira ordenada por Cristo. É isso que precisamos vir. Da maneira ordenada por Deus. Não uma maneira ordenada por homem. Amém? Mas da maneira ordenada por Deus. Aleluias. Amém? Louvado seja Deus. Então veja. Então, isso é que precisamos. Primeiramente, vir da maneira ordenada por Deus, através do sangue derramado. E logo estamos posicionados e estabelecidos em Cristo. E essa é a posição de um crente em Cristo. Amém? Ele é chamado, ele é justificado, ele é santificado. Amém? Ele recebe o Espírito Santo e ele está estabelecido em Cristo através do sangue. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluias. Agora observe isto, irmão. Agora o próximo versículo. Em primeiro lugar, esses observe isto agora. O próximo versículo. Em primeiro lugar, antes de deixá-los, observe, todos o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Amém? O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Nenhum crente tinha direito de oferecer sacrifício de adoração fora do templo. Amém? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Lá no Antigo, nenhum crente tinha direito de oferecer sacrifício fora do templo. Amém? Podia até oferecer, mas não era aceito. Amém? Deus só aceitava sacrifício sobre o templo. Sobre o templo. Amém? Nem no templo era o lugar aonde estava o sangue. Por isso Deus só aceitava o sacrifício ali. Deus proibiu e ele disse: não faça isso. Venha ao templo para companheirismo. Amém? Não fique adorando em qualquer lugar. Amém? Venha ao templo para companheirismo. Amém? É no templo
que é designado por Deus, é onde nós devemos ter companheirismo com Cristo. Amém, irmão? Lembrando bem que o templo tem que ser designado por Deus. Amém? É onde nós devemos ter companheirismo. Não temos o direito de ir lá fora e começar credos e denominações, destruir pessoas e separá-las. Amém? Quando você tem a revelação de Deus, de Cristo, você não vai lá fora começar uma igreja, começar uma denominação, amém? Um credo e destruir pessoas. Por que destruir pessoas? Porque leva as pessoas para o engano. Amém? Você conduz umas pessoas para fora da palavra. Amém? Louvado seja Deus. Então não podemos fazer isso. Devemos de entrar em um companheirismo glorioso através da lavagem da água, pela palavra dentro do corpo de Cristo, através do sangue. Amém? É através da lavagem da água, amém? Da lavagem da água dentro do corpo de Cristo através do sangue. Amém? Nós chegamos a ser filhos de Deus, comprados com sangue. Quando nós seguimos a palavra de Deus, tomamos Deus em sua palavra e seguimos em frente. Amém, irmão? E esta mesma palavra que nos purifica de todo pecado, nos transforma em filhos e filhas de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Então eu não tenho direito de dizer, porque você é um metodista, você não é o meu irmão. Você é batista, você não é meu irmão. Ou se você é um pentecostal, você não é meu irmão. Somos todos feitos participantes deste companheirismo. Amém, irmão? Todos nós, não é porque às vezes as pessoas estão lá fora, estão na rua, estão no mundo, que nós podemos dizer que eles não é nosso irmão. Amém? A palavra de Deus disse que a árvore do bem e do mal, ou seja, a árvore da vida, ela está colocada diante de todo mundo, de todos os viventes. Amém? Então, enquanto aquele vivente estiver aqui na terra, e esta árvore da vida estiver colocada diante dele, ele tem direito de fazer a sua escolha. Amém? Ele pode escolher, irmão. Não é porque ele não escolheu hoje que ele já está condenado, não. Enquanto ele tiver vida e a palavra estiver, o sangue estiver no propiciatório, ele tem direito de fazer a sua escolha. Porque a palavra de vida ou morte, ela está colocada diante de cada um. É pela sua escolha que você vai tomar a palavra. Se você aceita Jesus Cristo, você tomou a palavra da vida. Se você nega Jesus Cristo, você tomou o caminho da morte. Amém? De forma que Deus não condena ninguém. Quem se condena são as próprias pessoas. Como a palavra diz, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão porque quer. E quando é que você vai para o inferno? Quando você diz que não aceita Jesus Cristo. Porque aí não tem mais nada para você. Amém? Porque Ele é o único que veio para salvar as almas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois de vermos através do sangue, em seguida sentamos junto e em que classe de lugares celestiais. Depois de vir pelo sangue de Cristo, irmão, nós sentamos junto. Mas em que classe de lugar celestial nós sentamos junto? Vocês estão entendendo? Você sabe que nós estamos aqui num lugar celestial. Amém? Estamos no lugar celestial. Agora aqui a palavra diz assim, agora nós temos que ver em que classe de lugar celestial nós estamos sentados. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Amém? Como em Cristo Jesus, lugares celestiais, é em Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós estamos sentados em lugares celestiais com a totalidade da palavra, irmão, então nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Quando a totalidade da palavra está em funcionamento. Amém? Quando você está fora de Cristo, você não
não compreende os lugares celestiais. Não é verdade? Quem está fora de Cristo não compreende os lugares celestiais. Aí você vai para qualquer lugar. Não é verdade? Aleluias. Amém? Quando está ali fora, você olha e diz, aquele bando de fanáticos, eles não sabem o que estão falando. Não é assim que as pessoas falam? Vocês vivem de uma maneira que a gente não entende. Por que vocês são diferentes? Por que vocês fazem diferente? Por que vocês querem ser melhor do que os outros? Só que eles não têm conhecimento. Não é verdade, irmão? Eles não têm conhecimento. Deixa eu falar algo aqui, só para nós que já estamos indo para o fim. Você preste atenção, como Paulo, antes dele ser Paulo, apóstolo São Paulo, ele era Saulo de Tarso. Qual era o trabalho de Paulo? Era perseguir os cristãos, nossos irmãos. Era perseguir o povo de Deus. Amém? Talvez Paulo dizia em seu coração, pensava em seu coração, eu jamais vou ser um como esses caras, como essas pessoas. Eu jamais vou pertencer a um grupo desse, que grita, que pula, que se alegra, né? Eu jamais farei isso. Eles são uns fanáticos. O irmão Branham diz assim, nunca diga que você não vai fazer isso. Porque talvez é isso que você diz que não vai fazer, é o que Deus vai fazer você fazer. Amém? Olha aí, Paulo perseguiu a igreja de Cristo e depois a palavra derrubou ele do cavalo, né? Ele olhou para aquela grande luz, ficou cego e depois dali para frente ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Estava na mente de Paulo isso? Não estava. Paulo queria fazer isso? Claro que não, mas Deus já tinha decretado. A palavra, ele mesmo disse que Deus tinha escolhido ele desde o ventre da mãe. Olha aí, irmão. E o irmão Branham, ele conta também uma passagem, quando ele era jovem ainda, né? Ele foi numa reunião dos homens do Evangelho completo. E lá na reunião, na hora dos louvores, uma mocinha, começou a dançar. E ele disse que ela dançava para cima e para baixo, né? E tudo, você sabe como é que é quando uma pessoa dança no Espírito, né? E ele, jovem, né? Ele disse, eu não entendia muito ainda, né? Do que era essas coisas. Eu nunca tinha ido no salão de baile, eu nunca tinha dançado, eu nunca tinha visto ninguém dançando, e ele olhou e pensou, ele não falou, ele pensou, isso aí não tem nada de Deus. Essa mocinha, ela está querendo se amostrar, chamar a atenção do povo para ela. Mas ele só pensou isso, né? Bem, depois terminou o culto, os irmãos perguntou para ele, e aí, você gostou do culto? Maravilha. Mas no coração ele dizia, só que eu não creio naquele não. Aquilo lá para mim não é de Deus. Muito bem, é um direito de você pensar, né? Agora você não tem direito de julgar, não é verdade? Então, apesar que ele pensou, ele não falou, né? Ele só pensou. Mas aí ele diz assim, passado um tempo, no final de ano ele estava sentado no tabernáculo dele. Ia sentado ali, provavelmente ia ter uma reunião, como ele chama, né? Ele chamava de reunião, os cultos, né? E ele sentado ali, talvez meditando, né? E a orquestra começou a tocar um louvor. E no louvor dizia assim, um dia haverá um encontro nos ares com Jesus Cristo. E quando ele deu conta, irmão, ele estava pulando para cima e para baixo, igual aquela mocinha. Ele pulava para lá e pulava para cá, e glorificava e tudo. E quando ele parou, ele entendeu que aquele movimento que a mocinha estava fazendo lá, era o mesmo Espírito que estava fazendo ele fazer aqui o movimento. Muita gente às vezes não concorda, mas esse negócio de rodar, esse negócio de pular, de gritar, isso aí, não sei. Mas tem o movimento de Deus, agora você precisa separar as coisas, não é? Nem todos os movimentos são de Deus, mas existe o movimento de Deus também, amém? Né? Existe barulho, o povo julga muito pelo barulho, vocês gritam muito, vocês são muito barulhentos, mas se eles nunca leram sobre os querubim lá, né, em volta do trono, como eles gritavam, santo, santo, santo. Eles não falavam cochichando, não. O irmão Branham disse que as colunas do templo tremiam, quando eles falavam, irmão. Então é normal um crente em Cristo, né, receber aquela unção, né, e aí você vê que a pessoa se alegra, né, eu vejo como uma alegria, né, a pessoa se alegra através daquela unção que vem sobre ele, né,
Então, como diz, eu faço uso das palavras do irmão Brana. O certo é, nunca diga que isso não é de Deus, se você não entende, e não diga que você jamais vai fazer isso, porque às vezes é aquilo que Deus decretou para você fazer. E aqueles hoje que estão nos condenando, nos chamando de fanático, amanhã depois pode estar sentado aqui junto com nós, glorificando o Senhor, né? Não é verdade? Então é assim, meus irmãos, é desta forma que nós estamos vivendo hoje. Como diz, é ver e crer, e nós já vimos e nós já cremos, e por isso nós estamos aqui, amém? Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero aqui um momento só agradecer um pessoal de Dracena que está nos assistindo, né? Estão lá nos assistindo. Deus abençoe cada um que estão conectados na internet nos assistindo. Amém? Deus abençoe o nosso pastor também. Deus abençoe cada um de vocês também. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai, esta foi a tua palavra, Pai. Como está escrito, esta carta de apóstolo São Paulo era uma carta direcionada ao teu povo também, Pai. Não só na era de Efésio, mas hoje também, Pai. E creio que todos ouviram e entenderam, Pai, né? O que esta carta significa para nós hoje. Eu creio que nossos corações se encheu de alegria, Pai, por mais esta palavra que nos diz, que nos mostra que estamos corretamente, Pai, porque não estamos aqui por causa de uma igreja, estamos aqui por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. E foi através do sangue que o Senhor nos chamou, Pai, para estar aqui. E aqui nós estamos. Sabemos que estamos na verdade, Pai. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós, para que possamos a cada dia, meu Deus, poder chegar aqui com o coração alegre e te adorar, Pai. E dizer obrigado, Senhor, por o dia que eu tive, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, e obrigado por o Senhor ter me chamado para estar aqui, Pai. Eu agradeço o Senhor e peço que o Senhor conduza cada um na paz do Senhor Jesus Cristo para as suas casas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Podeis sair na ordem da igreja. Amém?